A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado acaba de formar a primeira turma de defensores populares. Para saber quem são esses defensores e como vai ser o trabalho deles na comunidade, eu converso agora aqui no estúdio do Jornal da Manhã com Isabela Miranda, que é diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado. Isabela, obrigada por ter vindo. Muito bom dia. Bom dia, Maria. Eu que agradeço. Conta pra gente como é que é esse curso que forma defensores populares. Os defensores populares são pessoas da comunidade, líderes de movimentos sociais, organizações, associações de bairro, associações comunitárias. A ideia da defensoria, ao fazer esse curso, era levarmos noções de direito na perspectiva de educação em direitos humanos, para que essas pessoas, conhecendo já o trabalho da Defensoria Pública, porque já são muitos deles parceiros da Defensoria, que levassem essas noções também para as suas comunidades, atuando como mediadores de conflitos e interlocutores da Defensoria com os lugares onde vivem, onde desenvolvem suas atividades. Quanto tempo durou o curso e qual o conteúdo do curso? Esse primeiro curso que a gente realizou durou quase 4 meses, foram no total 14 aulas, com conteúdo básico sobre organização do Estado, formas de ativismo comunitário, mediação de conflitos comunitários, para entender melhor o que é o papel do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, no desenvolvimento de política pública, né? Como que esses órgãos podem, junto à comunidade, buscar a garantia de direitos, já que a Defensoria Pública é um órgão que visa a garantia e o desenvolvimento de direitos humanos. Então, a gente busca essa população, né, que já atua em parceria com a Defensoria, esses líderes comunitários que já atuam em parceria com a Defensoria, para tentar levar para as suas comunidades essa noção de direitos, essa noção de como implementar a política pública, como acessar o seu direito, seja através do Poder Judiciário, seja extrajudicialmente, o que reivindicar, por exemplo, de um órgão público, se aquela pessoa está com um problema, por exemplo, de saneamento básico na sua rua, quem que ele deve procurar, qual ação que ele deve desenvolver, como ele deve se engajar na comunidade, por exemplo, organizando um abaixo-assinado, como é que a gente pode também intervir nessa comunidade através de uma audiência pública para ouvir os problemas dessa comunidade e, através desse diálogo, né, a gente chegar à implementação dos direitos dessas pessoas. Não necessariamente passando por um processo judicial, mas a ideia é a gente trazer uma prevalência desse diálogo, agindo em interlocução também com o poder público, com os órgãos do executivo, com os órgãos municipais, estaduais, para tentar levar, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, asfalto à rua, saneamento básico, iluminação, esse tipo de coisa. E aí o conteúdo que foi trazido no curso foi um conteúdo que é relacionado à atuação da Defensoria Pública, né? A gente inicia o curso com essa primeira noção sobre o que é a organização do Estado na Constituição brasileira, onde a Defensoria Pública está inserida na Constituição, qual é o papel de cada poder, qual é o papel do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, quais os direitos fundamentais estão organizados lá no artigo 5º da Constituição, os direitos sociais, e aí a gente foi destrinchando a partir disso, né, quais os direitos fundamentais que existem, como a Defensoria Pública atua na implementação desses direitos, os direitos sociais que existem, enfim. E aí a gente pormenorizou também, falando sobre direitos da criança e do adolescente, direitos de família, direitos do consumidor, direitos relacionados à população idosa, à população com deficiência, direitos relacionados à população LGBT, as mulheres. Então, a ideia era a gente mostrar, em diálogo também com essas pessoas cursistas, né, o papel da Defensoria e como essas pessoas podem levar essa voz da Defensoria cotidianamente nas suas comunidades. Como se fosse um mini curso de direito, né? Em 3 meses, Isso. intensivo. E gratuito. E gratuito, totalmente gratuito. A ideia era mesmo que a gente potencializasse essa atuação da Defensoria e aí, para isso, a gente sendo um órgão público, a gente prestando um serviço público para a população, a gente não teria como cobrar. Por isso, o curso foi totalmente gratuito.
E o trabalho desses defensores populares é não remunerado também, claro, né? Sim, a gente conversou bastante sobre isso no curso, né? Na verdade, o que a gente fala para eles é que esse trabalho eles já desempenham, né? Porque a inscrição no curso se deu através de edital, a gente realizou processo público de inscrição, abriu um edital e a inscrição se dava por entidade. A gente pedia que a pessoa comprovasse que era vinculada ou uma associação, uma organização de movimento social. E a gente pedia que cada entidade indicasse 2 representantes. Então, essas entidades já fazem esse trabalho social de diálogo com a população. Então, a nossa ideia com o curso era qualificar o trabalho dessas pessoas e qualificar também a escuta da Defensoria Pública, para a gente entendendo melhor os problemas pelos quais essas pessoas passam na sua vida, a gente tentar estabelecer um diálogo também com o poder público, o judiciário, o legislativo, na busca de direitos. E acaba gerando uma aproximação maior, né, entre as comunidades e a defensoria. Sim, com certeza. A nossa expectativa era exatamente essa aproximação entre as comunidades e a defensoria pública. E como a gente já está pensando em lançar o edital para o próximo curso, porque a gente já está tendo muita demanda, a gente está pensando em organizar um edital para fazer o 2º curso de defensores populares aqui em São Luís, abarcando toda a região metropolitana, e fazer outros 2 também no interior. A nossa expectativa é levar esse curso inicialmente para Imperatriz e Timon e posteriormente para outros lugares onde existem núcleos da Defensoria Pública. Já tem data prevista? A gente está pensando em lançar o edital até o final do ano, até dezembro deve sair o edital aqui de São Luís e região metropolitana, para iniciar o curso já em meados de fevereiro do ano que vem. E o nome dessa primeira turma, Maria Firmina dos Reis, em homenagem, né, à nossa Ludovicense, primeira escritora, primeira romancista, né, do Brasil, bela homenagem, né? Agora vamos falar um pouquinho do trabalho da Defensoria de forma mais ampla, né, que é prestar orientação jurídica e defesa aos necessitados. A Defensoria somente pode atuar quando a demanda é de pessoas necessitadas? Sim, mas esse conceito de necessitado, a gente precisa entender o que significa esse conceito. Esse é um conceito que está colocado na Constituição, lá no artigo 134, que é o artigo que diz sobre a Defensoria Pública na Constituição da República. Mas esse conceito de necessitado, ele deve ser entendido sob a perspectiva da vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Existe um tratado internacional assinado, que são as diretrizes, as regras de Brasília, que trazem diretrizes sobre o que significa uma pessoa em situação de vulnerabilidade. E lá, nessa normativa, o que está colocado? Vulnerabilidade é qualquer dificuldade que uma pessoa tenha em resguardar e implementar os seus direitos. Seja decorrente de pobreza, privação de liberdade, algum tipo de opressão, alguma forma de violação que esse direito acontece em razão de uma condição específica dessa pessoa. Então, os exemplos que a gente normalmente dá: mulheres em situação de violência doméstica, pessoas privadas de liberdade, pessoas em deslocamento forçado, pessoas que necessitam migrar de um lugar para o outro, seja por refúgio ambiental, porque teve um desastre ambiental, ou por um refúgio político. Mas o que a gente mais verifica é a vulnerabilidade, a dificuldade de acessar direitos em decorrência da pobreza. Então, a vulnerabilidade, ela tanto pode ser uma vulnerabilidade social, que é essa dificuldade específica em resguardar direito por conta dessa condição em que a pessoa se encontra, ou uma vulnerabilidade econômica. A Defensoria, ela atua em ambos os casos. A gente atua, o volume maior de casos em que a gente atua é quando há essa vulnerabilidade econômica. Existe uma regulamentação pelo Conselho Superior da Defensoria que fala que o público-alvo da Defensoria deve ser pessoas que recebem até 3 salários mínimos. Então, daí essa noção de vulnerabilidade econômica. No entanto, existem direitos que são tão importantes e tão fundamentais que a pessoa necessita de um auxílio, de um órgão como a Defensoria Pública para fazer resguardar os seus direitos,
mas a pessoa muitas vezes ela tem a possibilidade econômica. Então, o que a Defensoria Pública faz? A gente atua nesse tipo de caso e depois a gente entra com um pedido, a gente já faz no início do processo, quando é uma questão processual, um pedido de recolhimento de custas a favor da Defensoria. Então, aquilo que ela iria eventualmente pagar para um advogado, no final do processo ela paga e reverte para um fundo de aparelhamento em favor da Defensoria Pública para esse dinheiro ser gasto, né, com as despesas da Defensoria. E aí, um exemplo para ficar mais claro, né, para a população poder entender do que a gente está falando. Eu sempre gosto de dar o exemplo ou da pessoa privada de liberdade ou da mulher em situação de violência doméstica. Muitas vezes, uma mulher em situação de violência doméstica, por mais que possua bens, dependendo da circunstância em que ela se encontra, ela não consegue acessar esses bens para vender ou para conseguir um dinheiro para pagar pelo acesso à justiça, no caso, através de um advogado. Então, mas se ela se encontra numa situação tal de violação ao seu direito que, mesmo ela não conseguindo acessar esse dinheiro, ela precisa, né, de uma assistência jurídica, de uma assistência judiciária, então ela pode procurar a Defensoria vai atuar em favor dessa mulher, seja judicialmente, seja extrajudicialmente, e ao final, verificada a condição financeira, a possibilidade de arcar com as custas do processo e de arcar com honorários advocatícios, aí a Defensoria faz a cobrança desse valor. Então, a gente busca coadunar tanto a vulnerabilidade social como a vulnerabilidade econômica, mas as ações em que a gente mais tem demanda, que a gente mais atua, são nessa perspectiva mesmo da vulnerabilidade econômica. Então, e essa vulnerabilidade pode ser individual ou coletiva? Individual ou coletiva. A gente tem atuação tanto individual, em defesa de direitos individuais, como em defesa de direitos coletivos. E o papel dos defensores populares é estar próximo dessas comunidades, inclusive para a gente tentar priorizar essa perspectiva coletiva de implementação e adequação dos direitos. Para ter acesso à Defensoria? Basta procurar a Defensoria Pública, que funciona ali na Rua da Estrela, na frente do Mercado das Tulhas, bem do lado da Praça Nauro Machado. A Defensoria funciona de 8 da manhã até as 5 da tarde. E aí a pessoa procura ali, vai ser realizado o primeiro atendimento dela, ela vai ser encaminhada para uma área específica, né? Porque a Defensoria atua em várias áreas, na área criminal, na área de defesa do consumidor, área de família, saúde, direitos tanto individuais como coletivos, né? Como a gente acabou de falar. E levar esse problema, essa demanda, que a gente vai encaminhar a pessoa ou para o fórum ou para o núcleo, por exemplo, de execução penal. Existem vários núcleos da Defensoria que funcionam fora dali também, fora desse espaço da Praia Grande, ali da Rua da Estrela. Mas a pessoa vai ser encaminhada para que um defensor possa atuar em favor dessa questão. Isabela, muito obrigada por ter vindo à entrevista aqui no Jornal da Manhã, pelas informações, parabéns pelo trabalho da Defensoria. Obrigada, Maria. Dia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já.